Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Então vamos dar continuidade aí aos nossos estudos e a gente vai trabalhar agora o período joanino e a transição para a independência do Brasil. Então, a família real no Brasil, antes da gente tratar isso, é sempre importante que a gente trabalhe quais foram os antecedentes, ou seja, o que fez com que a família real portuguesa viesse ao Brasil, por que que eles decidiram vir para cá. Sobre esse ponto, eu quero destacar com vocês antes o seguinte: Portugal sempre teve um projeto de transição, um projeto de tirar a corte da Europa e levar para algum outro lugar. Por quê? Porque a Europa é um continente muito instável, as guerras eram frequentes, então a ameaça que a família real tinha ficando no continente europeu era muito grande. Então é importante a gente destacar que a transição, a mudança da corte da Europa para outro lugar, sempre foi um projeto que Portugal tinha. Então não foi de uma hora para outra que eles decidiram sair da Europa e vir para o Brasil. Tá certo? Bom, o que aconteceu lá na Europa que fez com que eles decidissem então finalmente vir ao Brasil? O primeiro dos fatores que a gente tem que destacar é a Revolução Americana. Tá? Assim como a Revolução Francesa, eles ofereceram aí os subsídios, eles permitiram que acontecesse uma mudança política muito grande no continente europeu, e essa mudança vai fazer com que Napoleão chegue ao poder na França. Tudo isso dentro de um contexto de transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Então percebam vocês que é um contexto grande de mudanças políticas no continente europeu e econômicas, e todo esse contexto vai fazer com que então a família real venha ao Brasil. Então, mais especificamente, a Revolução Americana, que é um dos motivos que levaram à Revolução Francesa, a Revolução Francesa que terminou com a ascensão de Napoleão ao poder, isso tudo forma os antecedentes da vinda da família real da corte portuguesa ao Brasil. O que tem a ver o Napoleão com a vinda da família real portuguesa ao Brasil? Napoleão, quando ele assumiu o poder, ele tinha como um dos projetos transformar a França em uma potência econômica. Lembrando, a gente acabou de comentar, a Europa passava pela transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Então, um dos projetos do Napoleão, aí o projeto econômico, era transformar a França em uma dessas grandes potências econômicas. Então, ele precisava, para que a França pudesse assumir esse posto de potência econômica, tirar a potência, quem estava nesse lugar, que no caso era a Inglaterra. Para poder tirar a Inglaterra desse posto de potência econômica, o Napoleão então vai mirar a economia inglesa, ele vai tentar prejudicar a economia inglesa. E para fazer isso, ele vai instituir então um bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Ele vai determinar que todos os países da Europa continental parassem de comercializar com os ingleses, tanto comprar quanto vender produtos aos ingleses. Isso, a longo prazo, iria prejudicar a economia inglesa e permitir com que a França assumisse o posto, então, de potência econômica da Europa. Então está aqui, né, o tópico que apareceu para vocês agora. O bloqueio continental ele visava a proibição do comércio com a Inglaterra. Só que Napoleão ameaça todo o continente europeu. Aqueles países que se recusassem a aderir ao bloqueio continental seriam então invadidos pela França. E é o que acontece com Portugal. Portugal possuía laços comerciais muito fortes com os ingleses. Vamos colocar aí que a economia portuguesa dependia da economia inglesa, então Portugal não podia simplesmente abandonar esses acordos comerciais de uma hora para outra parar de comercializar com a Inglaterra. Então Portugal, se recusando a aderir ao bloqueio continental imposto pela França, é então invadido pelo exército de Napoleão. Bom, vamos lá. Quais foram então esses antecedentes das invasões, da invasão de Portugal pela França? O primeiro deles aqui então que a gente falou são os acordos comerciais entre Portugal e Inglaterra, tá bem? Entre esses acordos a gente destaca o Tratado de Methuen, conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos. Portugal venderia vinhos aos ingleses e compraria deles tecidos. É uma balança, né, que sempre daria prejuízo, sempre penderia desfavoravelmente ao lado português, e Portugal cobriu boa parte do período em que esse tratado vigorou, cobriu esse prejuízo com ouro vindo do Brasil. Então a gente pode falar que boa parte do ouro extraído aqui no Brasil não foi parar em Portugal, mas sim na Inglaterra, para cobrir os prejuízos desse tratado.
Nós temos aí a pressão inglesa para que Portugal não se aliasse à França, não aderisse ao bloqueio continental, e de outro lado, a gente tem a pressão francesa para que Portugal aderisse ao bloqueio continental e rompesse os laços comerciais com a Inglaterra. Então percebam vocês que Portugal estava aí numa sinuca, ele estava encurralado, de um lado a Inglaterra, do outro lado a França, ele tinha então que tomar uma decisão, aderir ao bloqueio continental ou manter as relações comerciais com os ingleses. A gente já sabe que eles vão manter as relações comerciais com a Inglaterra e por isso que eles vão ser então invadidos pela França, tá bem? Então, o momento da invasão francesa é o estopim, aí a gota d'água que vai fazer com que a família real então tome a decisão de finalmente vir ao Brasil, tá certo? E aqui um outro ponto que a gente vai destacar é o seguinte: há uma discussão historiográfica a respeito da vinda da família real ser uma retirada estratégica ou uma fuga, tá bem? Os dois lados têm argumentações, tá certo? Uma das argumentações é aquela que eu falei para vocês no comecinho, de que Portugal sempre teve o projeto de transferir a corte da Europa para outro lugar. E outra das argumentações é que Dom João VI então foge, né, de Napoleão para que ele não corresse o risco de ser executado pelos franceses, tá bem? Então, as duas possibilidades, aí, as duas argumentações têm seus pontos de vista, tá bem? Fica aí a critério então de cada um de nós considerarmos se a família real fugiu ou retirou-se estrategicamente ao Brasil, tudo bem? Bom, tratando agora da vinda da corte portuguesa ao Brasil, a gente vai destacar quais foram as consequências. O que mudou aqui no Brasil quando a família real portuguesa chegou aqui? A primeira coisa que a gente vai falar é que houve o fim do pacto colonial. Aquele pacto colonial que estabelecia o monopólio de Portugal sobre o comércio com o Brasil. A partir da vinda da corte portuguesa ao Brasil, esse pacto colonial deixa de existir. O motivo pelo qual o pacto colonial é anulado é que Dom João VI vai abrir os portos brasileiros às nações amigas de Portugal, naquele contexto, a Inglaterra. Ou seja, para que a Inglaterra pudesse comercializar com o Brasil, inclusive esse era o grande interesse dos ingleses na ajuda a Portugal, tá bem? É importante lembrar que quem escoltou a família real da Europa até o Brasil, quem ajudou Portugal a vir até aqui, quem ajudou a corte portuguesa a vir até aqui foram os ingleses. Eles não fizeram isso, não ofereceram essa ajuda gratuitamente. Eles cobraram de Portugal pela ajuda e o pagamento é a abertura dos portos brasileiros para que os navios ingleses pudessem comercializar com o Brasil também. Para que isso pudesse acontecer, o pacto colonial, que determinava o monopólio do comércio de Portugal sobre o Brasil, ele teria que ser anulado, e foi exatamente isso que Dom João VI fez. Tudo bem? Dom João VI vai permitir que manufaturas se instalem no Brasil, afinal era proibida a instalação de manufaturas, porque, pelo pacto colonial também, o Brasil deveria comprar os produtos produzidos por Portugal e não poderia produzi-los aqui, afinal se ele produzisse aqui ele não compraria de Portugal. Ele cria o Banco do Brasil. O grande objetivo do Banco do Brasil era financiar era pagar, né, todo o custo que a corte portuguesa daria, certo? A instalação e a manutenção desses nobres aqui no Brasil. Isso teria um custo e quem pagaria isso seria a coroa portuguesa, e para poder custear isso, Dom João VI então cria o Banco do Brasil, tá bem? Aproveitando que a gente está falando sobre a instalação e custeio da corte portuguesa, no momento da chegada da corte ao Rio de Janeiro, capital do Brasil até então, como eles vieram de última hora, né, foi apressada a vinda deles, não deu tempo de preparar a instalação de todos esses nobres. Então, no momento em que os barcos chegaram no porto do Rio de Janeiro, oficiais da coroa portuguesa eles percorreram a cidade e ali eles observaram quais eram as casas mais bem arrumadas, as casas melhores, mais bem localizadas, e pintaram na porta ou na parede, na fachada, as iniciais, as letras PR, que significavam príncipe regente. Mas todas as casas que tivessem essa marcação era para sinalizar que os moradores tinham um prazo para sair da casa para que uma família nobre habitasse então a construção. E aqui no Brasil a sigla, né, PR, ela passou a ser considerada pelos brasileiros como põe-se na rua. Afinal, toda casa que tivesse isso pintado, a família tinha que desocupar, sair não importa para onde, mas tinha que dar o imóvel para que uma família nobre a habitasse, tá bem? Outras coisas da chegada da corte portuguesa que a gente pode comentar é o fato de
A Carlota Joaquina, que era esposa do Dom João VI, está com a cabeça raspada porque o barco onde ela estava teve uma infestação de piolhos e a aristocracia, as mulheres brasileiras, né, cariocas, no momento em que ela pisa fora do barco e está com a cabeça raspada e um lenço amarrado, essas brasileiras pensam que aquilo era a última moda na Europa e no dia seguinte estava todo mundo com a cabeça raspada e um lenço amarrado na cabeça também. Então, são coisas que aconteceram aí nesse momento da chegada da família real portuguesa aqui ao Brasil. Então vamos seguir. Dom João VI ele vai fundar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que existe até hoje. E vai criar também a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que também existe até os dias de hoje. E em 1810 ele vai fazer então os tratados, dois tratados principais, ficaram conhecidos como Tratados de 1810. O primeiro deles é o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado ele estabelecia taxas de importação para os produtos que vinham de fora. Então ele estabelecia que todos os outros países pagariam uma taxa de 24% do valor na forma de impostos. Os produtos vindos de Portugal pagariam 16% de impostos e os produtos ingleses pagariam 15% de impostos. Então, vocês percebam aí os privilégios que os ingleses tinham no comércio com o Brasil. E além do Tratado de Comércio e Navegação, existia também o Tratado de Aliança e Amizade. Esse tratado ele determinava que os ingleses, aqui no Brasil, caso cometessem algum crime, só poderiam ser julgados por juízes ingleses, não poderiam ser julgados por juízes brasileiros ou portugueses, tá bem? Esse tratado de aliança e amizade ainda estabelecia uma outra coisa. Essa outra coisa que o Tratado de Aliança e Amizade estabelecia é que Portugal iria se comprometer a conceder aos cidadãos ingleses residentes no Brasil a liberdade de culto, tá? A liberdade religiosa. Afinal, grande parte dos ingleses não eram católicos, eles eram protestantes, eles seguiam a religião anglicana, tá bem? Como Portugal era um estado católico, então foi determinado que os ingleses teriam essa liberdade de cultuar sua religião, não seriam obrigados a aderir ao catolicismo, ou proibidos de continuar seguindo a sua religião aqui. Tudo certo? Bom, como retaliação à invasão de Portugal pela França, uma vez que a família real estava aqui no Brasil, já Dom João VI vai determinar que Portugal, os soldados portugueses invadam a Guiana Francesa, então território da França aqui na América, que inclusive faz fronteira com o Brasil. Então, a invasão da Guiana por Portugal, partindo do Brasil, foi uma retaliação à invasão de Portugal pelos franceses. Tá bem? Bom, é importante a gente destacar aqui uma observação, tá? A vinda da família real, ela vai promover uma mudança no espaço geográfico, tá bem? Dom João VI vai empreender uma série de reformas na cidade do Rio de Janeiro com o intuito de dar à cidade ares das capitais europeias, de aproximar o Rio de Janeiro, a sua arquitetura, distribuição de ruas, avenidas e construções mais próximo possível das capitais europeias. Só que isso vai trazer um problema, tá bem? Vale lembrar que todo esse custo da adaptação e reforma da cidade do Rio de Janeiro, para que ela pudesse abrigar a corte portuguesa e então se assemelhar às capitais europeias, vai ser pago por meio do aumento dos impostos. E esse aumento dos impostos vai ser um dos motivos que geraram as revoltas lá na população pernambucana, e essas revoltas vão então culminar com a Revolução Pernambucana de 1817. Também? Então, uma das raízes dessa revolução está aí nos custos dessa reforma e adaptação do Rio de Janeiro, que foram repassados para toda a população brasileira na forma de aumento de impostos. Tudo bem? Seguindo então. Bom, a Era Napoleônica, em 1815, ela chega ao fim. Napoleão ele é derrotado finalmente e preso, tá bem? Exilado especificamente. E o fim da Era Napoleônica ele vai trazer outras mudanças para a situação da corte portuguesa aqui no Brasil e para o Brasil. Uma dessas mudanças para o Brasil é a independência. Na verdade, ela começa a partir de todas essas mudanças que o Brasil sofreu, e o sentimento emancipacionista vai se intensificando conforme essas mudanças que a gente vai trabalhar vão acontecendo, tá bem? Então
Então, quais foram os impactos que o fim da Era Napoleônica teve sobre o Brasil? A partir do Congresso de Viena, foi feita uma tentativa de reorganização da política europeia. Ou seja, todos os reis que haviam perdido o seu trono, o seu poder, por conta das invasões napoleônicas, ou seja, quando Napoleão invadiu seus respectivos países, eles então, a partir do Congresso de Viena, retornariam ao poder. Porém, o Congresso de Viena exigia, que para que os monarcas retornassem ao seu trono, eles deveriam então residir em um território pertencente à coroa. Ou seja, caso algum monarca tenha fugido, como foi o caso de Dom João VI, ele só poderia retornar ao poder se ele estivesse residindo em um território que fizesse parte do seu reino. Ou seja, ele não poderia estar residindo em uma colônia ou em algum outro território, ok? Que era o caso de Dom João VI. Ah, mas você falou que o pacto colonial acabou. Sim, o pacto colonial havia acabado para que os portos pudessem então ser liberados e o comércio também. Porém, o Brasil ainda era uma colônia. Então, Dom João VI residindo no Brasil, ou seja, colônia portuguesa, e não em um território que fizesse parte do reino português, ou seja, que fosse o reino português, ele estaria fora aí dessas determinações do Congresso de Viena. Ele não poderia voltar ao poder a partir das determinações do Congresso. Tá bem? Bom, Dom João VI se recusa a voltar para a Europa, ou seja, se recusa a voltar a Portugal para poder então ser beneficiado com essas determinações do Congresso de Viena. E aí, em 1815, Dom João VI vai então fazer uma manobra, ele vai contornar aí essa determinação do Congresso de Viena. O que ele vai fazer? Ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Então, a partir de 1815, a gente fala que termina o período colonial porque a partir daí o Brasil deixa de ser oficialmente uma colônia e passa a ser, a partir daí, um Reino Unido, ou seja, ele era um dos reinos que formavam aí o reino português. Portugal, Algarves e Brasil. Esses três reinos formavam um Reino Unido, então Dom João VI, residindo no Brasil, estava em um desses reinos, então poderia ser beneficiado pelas determinações do Congresso de Viena. Por que Dom João VI fez isso? A gente pode considerar o seguinte: não era mais fácil ele ter voltado a Portugal? Galera, a historiografia sobre o período, ela costuma comentar que Dom João VI aqui no Brasil ele se sentia um rei, coisa que ele não se sentia na Europa. Afinal, quando ele sai da Europa, ele não era propriamente o rei de Portugal, tudo bem? Quem era o monarca era a mãe dele, a Dona Maria, popularmente conhecida como Dona Maria Louca. Quando ela é afastada do trono por problemas psiquiátricos, né, afinal daí que vem esse apelido dela, Dom João VI assume como príncipe regente. Só que ele não era respeitado pela população portuguesa, ele não era visto como um governante. Quando ele chega ao Brasil, ele vem também com o título de príncipe regente, só que ele era visto e tratado como um rei, o rei de Portugal, o rei do Brasil. Então a população reverenciava, tratava-o como um monarca deveria ser tratado, e ele gostou disso, né? Ele próprio disse que ele se sentia um rei aqui no Brasil, e esse é um dos motivos pelo qual ele não queria retornar a Portugal, tá certo? Fora o fato de que o Brasil era muito mais rico do que Portugal, tinha muito mais recursos, o território era muito maior, o Brasil estava longe da Europa, longe dos problemas políticos e militares que o continente já tinha, e atendia aquele interesse que nós comentamos lá atrás, que Portugal tinha em transferir a coroa, a corte, para outro território. Tudo bem? Vamos seguir então. Então aqui o fim do período colonial, que eu comentei com vocês. E a partir do momento que o Brasil deixa de ser uma colônia, aquele sentimento emancipacionista que eu comentei com vocês agora há pouco, ele vai ganhando cada vez mais corpo, ele vai ficando cada vez mais forte. Tá bem? Bom, a recusa de Dom João VI em retornar para Portugal vai fazer com que se inicie em Portugal um movimento de caráter liberal, que ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto. Quais foram os motivos que levaram à Revolução Liberal do Porto? Primeiro, a perda do monopólio comercial que Portugal tinha sobre o Brasil.
aquilo que caiu com o fim do pacto colonial e a consequente abertura dos portos brasileiros para o comércio com as nações amigas. Vale lembrar que a burguesia portuguesa, os comerciantes portugueses lucravam muito com o monopólio sobre o Brasil. E o fim desse monopólio ele vai representar então um prejuízo para esses burgueses, para esses comerciantes portugueses, tá certo? Outro motivo são os privilégios que Dom João VI concedeu aos ingleses para o comércio com o Brasil. Privilégios esses que eram maiores, inclusive, do que os privilégios que os portugueses tinham. Só vocês lembrarem lá do Tratado de Comércio e Navegação. Portugal pagava 16% de impostos, a Inglaterra pagava 15%, ou seja, os produtos ingleses chegavam ao Brasil com preços menores do que os portugueses. E aí, então, as cortes portuguesas elas também se levantam contra a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Tá bem? Antes da gente continuar, vale destacar quem eram, o que eram essas cortes portuguesas. Então vamos lá. As cortes portuguesas, elas foram uma experiência, uma espécie de um parlamento, o primeiro experimentado por Portugal na sua história política. Elas foram organizadas nesse contexto da Revolução Liberal do Porto e tinham o objetivo de fazer uma nova Constituição para Portugal. Ou seja, a partir da Revolução Liberal do Porto, Portugal deixaria de ser uma monarquia absolutista e transformaria-se em uma monarquia constitucional. E aí, é importante a gente destacar o seguinte: deputados brasileiros também faziam parte das cortes portuguesas. Essas cortes elas tinham representantes do Brasil que queriam, a partir dessa participação, conseguir algumas liberdades nessa nova Constituição, alguns privilégios, né, nessa nova Constituição que seria elaborada. Porém, os deputados portugueses, que eram a maioria, eles foram contrários a qualquer interesse do Brasil, afinal, o interesse principal de Portugal para com o Brasil era aí a recolonização. Eles queriam voltar, fazer com que o Brasil se transformasse novamente em uma colônia de Portugal. Então, aquele sentimento emancipacionista que cresce quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal, ele se torna ainda maior e mais forte quando Portugal propõe a recolonização do Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Bom, quais foram as características da Revolução Liberal do Porto? A Revolução Liberal do Porto ela teve uma característica liberal. Por quê? Afinal, é óbvio, né? Que ela teve uma característica liberal, está no próprio nome. Mas de onde vem essa característica liberal? Essa característica liberal, ela vem do fato deles quererem uma constituição para Portugal, tá bem? Transformar Portugal em uma monarquia constitucional. Quais outras características desse movimento liberal que acontece na cidade do Porto? Eles também queriam o fim dos benefícios ingleses, tá certo? Todos aqueles benefícios que Dom João VI concedeu à Inglaterra, lembrando como forma de pagamento pela escolta e ajuda na transferência da corte ao Brasil, e seriam suspensos a partir dessa nova Constituição. Bom, diante de toda essa pressão feita pelas cortes portuguesas, que ameaçaram Dom João VI com a perda da coroa, não só dos seus poderes políticos, também, caso ele não retornasse, ele não seria mais o rei de Portugal, então ele teria que voltar para continuar sendo rei de Portugal, porém com poderes reduzidos, afinal ele deveria responder e obedecer à Constituição. Então, cedendo a todas essas pressões, Dom João VI decide voltar a Portugal. Bom, ele volta para Portugal, só que ele deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I, que passa então a ter o caráter de administrador do Brasil. Esse é o período que a gente fala de regência de Dom Pedro I, que vai de 1821 até 1822. Afinal, a gente já sabe que 1822 é a proclamação da independência, por isso que dura só até este período. Bom, quando Dom Pedro I fica aqui no Brasil, a mando de Dom João VI, que retorna para Portugal, Dom Pedro I ganha o apoio das elites brasileiras, os grandes latifundiários. Por que ele ganha o apoio dessas elites? Porque as elites passam a ver no Dom Pedro I o único com capacidade e poderes para promover a emancipação política do Brasil. Então, a gente caminha para o próximo tópico que vai tratar dessa emancipação política. Tudo bem? Bom,
Quais foram os antecedentes deste movimento que vai levar à independência do Brasil? O primeiro deles é a formação do Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro era formado pela elite rural, burocratas, comerciantes brasileiros e comerciantes portugueses também, que eram contra a recolonização do Brasil. Esse Partido Brasileiro ele requeria o apoio de Dom Pedro I no processo de emancipação política. Para quê? Para garantir que a população brasileira não fizesse o processo de independência, não conduzisse o processo de independência, ou para que a população brasileira não participasse deste processo de independência. De um jeito ou de outro, essas elites que apoiam agora o Dom Pedro I para que ele conduza a emancipação política, elas tinham como interesse a manutenção dos seus privilégios e do seu status social, coisas que deixariam de existir ou seriam minimizadas caso a população conduzisse a emancipação política. Então, a fim de garantir o seu status social e seus privilégios, a elite brasileira ela passa a apoiar Dom Pedro I para que ele conduzisse o processo de independência. Tudo bem? Tudo isso para afastar a participação popular. Bom, diante disso, as cortes portuguesas também passam a exigir a volta de Dom Pedro I a Portugal. Então, Dom João VI já havia cedido as pressões e voltado, e agora as cortes portuguesas passam a exigir que Dom Pedro I também fizesse a mesma coisa. Por que eles queriam que Dom Pedro voltasse? Porque ele era o herdeiro do trono português. Quando Dom João VI morresse, o próximo rei de Portugal seria Dom Pedro I, que na ocasião não estava em Portugal e estava aqui no Brasil. Bom, Dom Pedro I, então, ele vai recusar essa imposição das cortes portuguesas e vai atender pela primeira vez aí os interesses das elites brasileiras, tudo bem? Então ele vai falar aquela famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ou seja, ele vai ir contra essas determinações das cortes portuguesas, vai bater o pé e vai falar: não volto para Portugal, fico aqui no Brasil. Quando ele toma essa atitude, ele demonstra às elites brasileiras que sim, ele estava inclinado a atender os seus interesses e conduzir o processo de emancipação política, e deixa isso bem claro também para Portugal. Tudo bem? Esse tópico está comentando isso que eu acabei de falar com vocês. Bom, e aí Dom Pedro vai se afastar ainda mais politicamente de Portugal quando ele decreta o Cumpra-se. O que era o Cumpra-se? Todas as determinações que fossem enviadas de Portugal para o Brasil, antes de serem cumpridas, ou seja, antes de serem executadas, deveriam passar pelo crivo, pela aprovação do próprio Dom Pedro. Se Dom Pedro não aprovasse, aquilo que Portugal havia determinado não seria executado. E aquilo que Portugal determinou só seria feito caso Dom Pedro aprovasse. Isso era o Cumpra-se. Tudo bem? Seguindo então, Portugal, diante de todas as atitudes de Dom Pedro I, o dia do fico, o Cumpra-se, ameaça invadir militarmente o Brasil. Tá bem? E diante dessa ameaça de invasão, contando com o apoio das elites brasileiras, Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, proclama então a independência política do Brasil. A partir dessa data, Brasil e Portugal passam a seguir caminhos políticos diferentes. O Brasil nada mais tinha, pelo menos na teoria, de relação política com Portugal. Por que na teoria? Porque na prática, o imperador do Brasil, que passa a ser Dom Pedro I, afinal foi ele quem proclamou a independência, era filho do rei de Portugal e herdeiro do trono português. Nós vamos ver que isso lá na frente vai trazer alguns problemas para Dom Pedro I e causar mudanças políticas aqui no Brasil também. Bom, este processo de emancipação política não contou, como era de interesse das elites, com a participação popular, tudo bem? A população em nada se beneficiou com a independência política do Brasil, afinal o Brasil manteve a mesma estrutura social e econômica. Basicamente a única coisa que mudou foi a estrutura política. O Brasil deixa de ser o Reino Unido e passa a ser um país independente com um imperador próprio. Tanto a base social quanto a base econômica mantêm-se as mesmas. O Brasil continua um país agrário, cuja mão de obra que tocava as lavouras era escrava e cuja produção dessas lavouras era destinada ao mercado externo.
Ou seja, a população em nada vai se beneficiar, nada mudou na estrutura social e econômica do país com a independência. Tá bem? Quem lidera, como eu acabei de comentar com vocês, este processo de independência é a elite. O interesse da elite era garantir o seu status social e os seus privilégios, coisas que seriam reduzidas ou anuladas caso a população participasse ou conduzisse o processo, como nós comentamos lá atrás. E a independência do Brasil, ela é a conclusão da crise do sistema colonial, somado aí às ideias iluministas. A partir do momento que o sistema colonial entra em crise, mais a ideia de liberdade que passa a ser difundida com o surgimento do iluminismo, essas duas coisas juntas, no caso do Brasil, vão conduzir à independência. Então a gente fala que a independência, ela é a conclusão, ela é o fim da crise do sistema colonial, aliada às ideias iluministas. E aí nós temos o quadro do Pedro Américo, que representa aí o grito do Ipiranga, né? O momento em que Dom Pedro I proclama independência ou morte, né? As margens do Riacho Ipiranga. E se vocês prestarem atenção, aqui no canto, nós temos a figura, né, de um cidadão. E esse cidadão, ele olha aí estarrecido, sem entender muito bem o que está acontecendo, surpreso, tá bem? Isso na verdade foi intencional. Pedro Américo coloca esse cidadão aí, que a gente percebe que é uma pessoa mais simples pelo estado das suas roupas, né, pelo modo como ele está seguindo, que ele está assistindo à proclamação da independência sem participar e muito menos entender o que está acontecendo. Então aí a pintura do Pedro Américo, ela reforça aquilo que nós colocamos ali em cima, que a proclamação da independência, ela não contou em nenhum momento com a participação da população brasileira. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o nosso assunto. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, estou aí à disposição para a gente poder conversar, tá certo? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Até mais!